Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, no pontapé de saída à hora do treinador. Hoje estamos em Mascotelos para conversar com o técnico da equipa do Mascotelos, André Pereira. Desde já agradeço-lhe a disponibilidade que teve com a Rádio Inquieta para falarmos um bocadinho do que é o André Pereira e o que é a competição em que o Mascotelos está inserido na Prova Nacional da Associação de Futebol de Braga. André, vou começar a primeira pergunta, que é aquela sacramental. Onde é que nasce essa paixão do André pelo futebol? Sim, antes de mais, obrigado mais uma vez. É um gosto falar com vocês de futebol. A paixão já provavelmente vem do meu pai, que jogava e sempre jogou, e eu nasci a acompanhá-lo com ele com o futebol, e depois a partir daí é a prática, desde os 3 anos, os 4 anos, nas escolinhas do Britinho. A partir daí foi sempre crescendo, também a acompanhar o Vitória, que também é o meu clube, sempre de perto, e tudo isto entre a prática e a observação foi sempre crescendo o gosto pelo futebol. André, a bola era o brinquedo preferido? Era, sem dúvida. Sem dúvida, tinha que haver sempre uma bola. Se não houvesse bola, fazia-se uma bola com qualquer coisa que aparecesse. Quantas meias embrulhadas com fita cola, fazia-se uma bola e ela rolava na mesma. E o André jogou futebol, jogou no Brito, jogou no Beirão, faz um trajeto de jogador e depois também tentar estudar aquilo que é o futebol. Conta-nos mais aquela tua história de seres treinador do Brito, treinador do Airão, treinador do Sandinense, até que aparece aqui em Mascotelos. Entretanto, ou quase nos princípios, tens um trabalho com o Vítor Oliveira no Moreirense. Conta-nos o que é que foi esse trabalho, o que é que tu aprendeste no Moreirense, quem era Vítor Oliveira, que diferenças é que tu notas, sei que são muitas perguntas juntas, mas tenta resumir isto. Sim. O que é que tu aproveitaste de um futebol profissional que te é útil agora, neste futebol que não tem tantas condições como aquelas que tu viveste nesses tempos? Sim, acima de tudo, eu tive o privilégio, logo no primeiro ano em que eu começo como treinador principal, tive o privilégio de partilhar ao mesmo tempo, quando eu comecei em Brito, ao mesmo tempo estava no Moreirense a fazer a parte do estágio curricular na altura do meu mestrado, e tive o privilégio de partilhar esse tempo com o Vítor Oliveira, em que, acima de tudo, a sua maturidade, a sua experiência, mas acima de tudo a sua liderança e o seu lidar com os jogadores. Não foi um treinador que não era vistoso, não queria dar nas vistas, no sentido de que não fazia questão que as suas equipas fossem brilhantes e tudo mais, e o trabalho de campo não era extraordinário, mas aquilo que se sentia era que os jogadores estavam com ele, e isso era uma característica forte daquela equipa, e sentia-se que os jogadores gostavam dele, e ele tinha uma liderança muito forte, não imposta, mas da sua personalidade. E foi isso que eu retive, e cada vez mais me faz pensar é que, independentemente da qualidade dos jogadores, independentemente da divisão, independentemente do historial que cada um tenha, tudo o que vem de cá de dentro da cabeça, a ambição, a mentalidade, a predisposição para a tarefa, é que faz com que as coisas aconteçam, e ele, um dos pontos mais fortes que eu retirei dele era isso. E depois isso fez-me o facto de pensar nisso muitas vezes, fez-me tentar colocar em prática, não ser igual a ele, mas sendo eu próprio, mas com essa aprendizagem. Depois, aquilo que falou dos sítios por onde eu fui passando foi uma questão de oportunidade, e eu acreditar nos projetos, e penso que em todos eles eu fui eu próprio, tentei ser com as equipas a jogar à minha maneira, e por isso foram experiências positivas, e inclusive esta, independentemente dos resultados serem menos positivos até agora, está a ser uma experiência positiva, porque nós ainda acreditamos que estamos a tempo e que ainda é possível nós conseguirmos os nossos objetivos. O futebol é muito volátil, depende muito dos resultados. Aquilo que tu fizeste no Sandinense
acreditarias na altura que pudesse ser um trampolim para clubes com outra dimensão, com outros objetivos? Sim, eu Até acreditava. porque depois, e por muito respeito que nós tínhamos pelo Eirão, acabas por ir para o Eirão. Sim, a questão é o momento em que passamos por esses clubes. O Sandinenses era um clube com muita história e agora volta a ser um bocadinho do antigo Sandinenses, mas na altura em que eu passo por lá, ele está a reformular-se, está a reconstruir-se, porque após uma paragem de 5 anos de inatividade, ou seja, o clube estava quase a começar de novo. Tinha a história, tinha as lembranças que a gente tinha dele, mas o clube não era forte, ou seja, foi bom para mim e eu acreditava sim que me ia conseguir lançar, que ia conseguir passar para outro patamar, e depois do trabalho feito, que foi bem feito, acho eu, pelo menos aí já também com resultados, que ia ter essa oportunidade, mas lá está, é como tudo, o futebol tanto dá como tira. Não surgiram grandes oportunidades, apareceu depois o Eirão passado um ano e pronto, e as coisas correram bem numa fase inicial, correram bem no primeiro ano, depois entrou o ano de Covid e com muitas condicionantes já foi um ano muito difícil, em que tivemos muitas dificuldades, tivemos um clube quase a acabar, teve para acabar não sei quantas vezes, e nós andar um bocadinho com o clube às costas. Muita aprendizagem sim, para o futuro, essencialmente por perceber aquilo que não queria passar outra vez, mas passou, foi uma experiência e agora cá estou, de corpo e alma, e com uma experiência completamente diferente, no topo máximo da competição aqui ao nível distrital, que é a maior montra que nós temos aqui a este nível, e por isso que exijo o máximo de mim e o máximo de quem está comigo. Tiveste algum tempo parado, sem ter equipa para treinar. Como é que lidas com esse período de inatividade? É o bichinho que está a roer constantemente, depois é das expectativas de ter sempre uns projetos aliciantes, e como é que tu recebes o projeto do Mascotelo? Sim, inicialmente eu confesso que não tive bichinho nenhum, porque foi por opção que eu tive parado, porque eu continuei a ter algumas propostas, mas foi por opção minha que não as aceitei, porque, tal como falei, o último ano de Eirão foi muito desgastante e tirou-me um bocadinho a paixão pelo futebol, pelo treino, porque nós tínhamos tão pouco isso nesse ano que foi muito cansativo, e então eu optei por descansar e por voltar a tentar ter essa paixão. Obviamente que ela surgiu e o convite aqui do Santiago Mascotelos surge na altura certa. Podia ter surgido tanto este como o outro no início da época, que eu aí já estaria disponível, mas surge na altura certa, surge numa altura em que eu tenho vontade de voltar, surge numa altura em que eu já estou também a observar jogos, já estou de volta outra vez à atividade, e por isso senti-me rejuvenescido quando aceito o clube. Foi como se o convite foi como se fosse o primeiro, porque eu senti que a paragem fez-me muito bem, e por isso mesmo acho que este voltar está-me a fazer bem e está-me a fazer sentir novamente com bastante força. Chegas a Mascotelos, mas ainda não te afirmaste definitivamente. A equipa tem oscilado resultados positivos com resultados menos positivos. A opinião geral é que a equipa pratica um bom futebol. O que é que falta para esta equipa ser uma equipa sólida, consistente e com resultados positivos mais regulares do que aqueles que têm conseguido? Acima de tudo é os resultados em si, porque nós, da observação que podemos ter das outras equipas, nem todas elas jogam bem, só que vão ganhando, aqui ou ali vão ganhando, e nós sabemos que uma vitória traz confiança, e trabalhar com vitórias é sempre diferente de que com derrotas, e nós nunca conseguimos ter essa consistência. Nós conseguimos ganhar um jogo de taça e um jogo de campeonato seguidos e depois voltamos às derrotas, e nunca conseguimos ter esta continuidade, e isso aliado à juventude e à falta de maturidade competitiva do plantel, não ajudou a que nós conseguíssemos voltar a uma vitória, voltar a ter confiança, voltar a ter ânimo, e demorou.
foi agora, foi neste fim de semana que passou que nós conseguimos voltar a ganhar. Sentimos que foi uma vitória muito difícil, foi com qualidade sim, mas foi muito da alma, foi muito da equipa, foi muito do trabalho coletivo, e por isso é que sentimos que essa vitória vai nos dar mais à frente. Achamos nós que estamos perto dessa continuidade que procuramos, mas está a ser muito difícil e por esses fatores não conseguimos dar continuidade a uma vitória, falta de maturidade essencialmente, e depois o readaptar um bocadinho o nosso trabalho também. Nós achamos sempre que com a qualidade conseguimos sempre ganhar o máximo de jogos possível. É verdade que ela aproxima-nos muito daquilo que são as vitórias, mas sabemos que estamos ao nível distrital, e o nível distrital muitas vezes é na luta, é no duelo, é na agressividade, é no querer, é na vontade, e a qualidade aparece depois disso. E por isso nós temos que saber pesar um bocadinho a balança e às vezes ir mais por essa vertente. E foi um bocadinho neste trabalho que nós fizemos nestas últimas semanas, foi tentar que a equipa entendesse isso. Mas custa-te, os teus princípios são os princípios de jogar bem. Como é que tu lidas, tendo uns princípios, transmitir outros princípios que não são os teus? Custa ter que abdicar, não dos princípios, porque os princípios estão lá, mas custa ter que abdicar em parte de algum trabalho que é a nossa forma de jogar, o nosso jogo em si, e trabalhar um bocadinho mais a mente, e trabalhar um bocadinho mais o coletivo e mais o trabalho coletivo. Sabemos que isso também é sempre importante e temos que o trabalhar sempre, mas nós que temos 3 treinos por semana, às vezes 4, ter que um treino ou outro ter que abdicar desse trabalho do nosso jogo para fortalecer outros fatores, custa-me, mas também eu fiz passar essa mensagem aos jogadores que era algo que eu não queria que acontecesse durante muito tempo, porque nós, para nos valorizarmos, temos que ser fiéis àquilo que nós somos, e temos que ser vistos como uma identidade. E eu sempre passei isso para os jogadores, é que queria que eles fossem reconhecidos por aquilo que eles fazem muitas vezes, e isso sim é uma identidade criada, não por aquilo que eles fazem esporadicamente. Por isso, nós sabemos que queremos chegar lá de uma forma mais qualidade, mas neste momento aquilo que nos está a dar mais, e aquilo que nos deu já no último fim de semana, foi a nossa família, foi a nossa união, foi o nosso trabalho coletivo. André, condições de trabalho, eu sei que o Bascotelos tem muita gente das camadas jovens que ocupam muitas horas do dia com o relevado, não tens mais campo nenhum a não ser este. Como é que tu consegues conciliar o trabalho das camadas jovens, também precisam de treinar, com o teu trabalho que precisas de treinar também? Sim, primeiro foi uma adaptação para mim, o ter que treinar mais tarde, mas no fundo é a maneira como nós conseguimos de ter toda a gente a treinar e não prejudicar todos os escalões. Ou seja, nós começamos a treinar mais tarde, todos os escalões treinam até lá, nós começamos com meio campo e depois, passados uns minutos, temos o campo todo em todos os treinos, por isso não interfere em nada com o nosso trabalho, não interfere também com o trabalho da formação, por isso nós conseguimos conciliar. E depois temos essa ligação estreita com a formação, neste caso mais diretamente com os júniores e com o Sérgio, o treinador dos júniores, em que eles estão a fazer um trabalho extraordinário no desenvolvimento dos jovens e que nós temos aproveitado no imediato, e isso é fantástico, nós conseguirmos num momento de dificuldade, num momento de exigência máxima do clube, numa divisão difícil, nós conseguirmos ter júniores a jogar, não temos júniores a treinar, nós temos júniores a jogar, não só a ser convocados, mas a jogar também. E isso é muito bom, temos sempre diferentes jovens júniores a treinar connosco todas as semanas, e isto é para eles perceberem que eles vêm treinar com os séniores, não por necessidade dos séniores, mas que o clube tem esta proposta para o clube em si, a ligação da formação à parte sénior, e depois isto tudo é conquistado por eles, é por mérito. Quem vem treinar connosco é por mérito, não porque nós queremos mostrar que temos júniores a treinar connosco, nada disso. Que é bonito, é engraçado, não é? Sim, às vezes parece um bocadinho isso, mas nós não queremos isso, porque nós temos os júniores a treinar connosco e jogam connosco.
André, como é que tens esta competição, que me parece uma competição dividida em duas? Temos o Sandinense, o Ponte, o Ribeirão e o Joan, e as outras a uma distância muito longa. Como é que tu vês esta competição? Eu diria que são duas competições diferentes. Sim, neste momento já são duas competições diferentes. A diferença das equipas justifica esta diferença de pontos? Sim, neste momento, pela qualidade, pelos orçamentos, pela maturidade, pela experiência que essas equipas têm, são claramente as 4 melhores. O Joan só matematicamente é que falta garantir essa fase de subida. Por isso, à partida, serão essas 4 equipas que vão à fase de subida e são claramente as melhores, não só porque conquistaram mais pontos, mas são claramente aquelas que têm uns plantéis mais equilibrados. Poderiam aparecer casos como o Santa Eulália a aparecer perto, o Oliveirense também com um excelente plantel a aparecer perto, mas aquelas 4 são claramente as melhores. Destacaram-se cedo. Agora, depois o campeonato ser diferente já com essas equipas, sim, mas depois ainda há também outra fase. Ou seja, nós depois ainda temos esta segunda fase em que vão manter todas as equipas vivas, mesmo as equipas que estão cá em baixo, que é o nosso caso. Estamos vivos para a segunda fase, porque os pontos partindo ao meio vai favorecer sempre quem tem menos. E por isso, cada pontinho que a gente consegue conquistar nestes jogos que faltam vai ser fundamental depois para aquilo que é a segunda fase. Mas nesta fase temos sempre o olhar e a expectativa de depois vamos resolver. Sim. Derrotas agora provavelmente não trazem muita moça, mas o campeonato está a acabar, faltam 3, 4 jornadas para acabar. Sim, faltam 3. Depois eu diria que aí já é sério. Sim, é isso mesmo. É exatamente assim. As derrotas agora não custam tanto como vão custar na segunda fase, se elas acontecerem. Nós, no subconsciente, dizemos assim, perdemos, mas depois... Sim, é isso. A questão é que ninguém morre na primeira fase. As equipas que tiverem menos pontos, e nós podemos olhar para o exemplo do Cerzelo e o Taipas, que tem 9 pontos, e se acabarem assim vão passar para 5. E nós com 19 pontos vamos passar para 10. E a distância fica logo muito, muito curta. Nós, se tivermos que competir com uma dessas equipas, vão ficar logo distâncias muito curtas. Por isso, é isso. As derrotas agora não custam tanto, mas obviamente que quantos mais pontos nós conseguirmos agora, mais vidas nós vamos ter depois para a segunda fase. Quantos menos nós conseguirmos, menos margem nós temos depois na segunda fase. E é sempre com esse propósito que nós vamos ter que atacar estes últimos 3 jogos. Serão difíceis, como todos têm sido, com características diferentes, mas nós sabemos que cada ponto vai nos dar uma vida para a segunda fase e é com esse olhar que nós vamos atacá-los. André, olhando para a classificação, vemos os 4 primeiros, já o dissemos, Sandinense e Ponte, Ribeirão e Joan, 2 de Guimarães, 2 de Famalicão, e depois os outros 8, temos o Mascotelos, temos o Taipas, temos o Cerzelo e temos o Berço, 4 de Guimarães. Alguma explicação para que Guimarães tenha tantas equipas a lutar pela manutenção? Não, é assim, à partida, Guimarães, no início da série, já é o concelho que tem mais equipas nesta divisão. Por isso, a probabilidade de ter mais, tanto na subida como na descida, já era grande. Mas todas elas têm valor, agora lá está, é muito competitivo. O campeonato é muito competitivo. Apesar de ter essas 4 equipas lá em cima, bem lançadas e com grande margem, e são claramente as melhores, mesmo as equipas que estão depois do 5º lugar para baixo, foi sempre muito disputado, foi sempre muito equilibrado. No início criaram-se logo algumas distâncias porque umas equipas não tiveram grande capacidade para investimento, ou outras equipas como o Santiago, que fez uma equipa, que teve que fazer uma equipa num espaço de 10 dias, que foi quando souberam que iam competir no Pro Nacional, ou seja, tudo isto pesou para um início menos bom, tanto do Santiago como de outras equipas, como o Arões, vemos o exemplo do Arões, mas depois chegando aqui à segunda fase do campeonato, quando chegámos à segunda volta, as coisas começaram a se equilibrar e agora vamos ver os resultados. O Joan na semana passada perdeu com o Cerzelo, esta semana ganhou ao Ribeirão, o Sandinense empatou com o Berço e tinha ganho ao Joan. Isto está muito equilibrado agora, já não há equipas muito melhores do que outras. As margens foram-se criando ao longo da primeira volta, agora as coisas em termos de jogo jogado dentro do campo estão muito equilibradas, por isso o ser
o ser de Guimarães ou não ser, isso agora já é pouco significativo porque as coisas estão muito equilibradas. E os jogos entre as equipas de Guimarães têm alguma dificuldade acrescida? Eu não sinto. Eu acho que, e isso pena... Um jogo entre o Mascotelos e o Ponte, o Mascotelos e o Cerzelo, tem, para os jogadores, vale o mesmo que o Mascotelos do Oliveirense ou o Mascotelos Ribeirão? Eu acho que aqui não há peso nenhum o fator casa, o fator derby, pelo menos eu não tenho sentido isso. Infelizmente, e não sei de quem é a culpa, mas se calhar também é nossa, que não damos o melhor exemplo dentro do campo, não jogámos o melhor futebol, não sei, se calhar também é isso, em que há menos pessoas a ver este tipo de jogos, mas a verdade é que um derby começa-se a viver lá fora, e um derby é derby pela proximidade das freguesias e tudo mais, e por isso agentes que vêm ver esse jogo é que criam essa atmosfera, e depois é passada para os jogadores e aí sim o jogo pode ser diferente. Quando isso não acontece, os jogadores, para eles é indiferente, e eu sinto que cada vez mais os derbys têm menos peso ou têm menos influência naquilo que é o jogo em si, naquilo que é o duelo, naquilo que é o disputar da partida. Falaste há pouco que o Mascotelos sobe de divisão em segundo lugar. O primeiro foi o Celuricense, naquele tal jogo, nos últimos minutos, certo, ficou resolvido para os homens de Celurico, e o Mascotelos começa a formar um plantel para esta divisão, já tarde, com pressa, se calhar as coisas nesta altura estão-se a pagar. Sim, o Santiago Mascotelos forma um plantel, daquilo que eu sei, forma um plantel para competir na divisão de honra, com a possibilidade de ir para o Pro Nacional, ou seja, é deixada sempre ali uma margem para, no momento da decisão, eles poderem fazer alguns ajustes, que acho que foi isso que aconteceu. Agora, fazer ajustes com os outros plantéis já definidos, com os jogadores já todos comprometidos e escolhidos, é sempre muito mais difícil, porque apesar de terem feito boas escolhas, podia-se fazer essas escolhas com mais ponderação, ou podia-se fazer outras escolhas com mais ponderação, e aí é sempre diferente, quando há tempo e quando não há tempo, e isso depois paga-se, e foi o caso, não é desculpa para tudo, a culpa também é nossa, mas eles sabem que isso teve interferência naquilo que foi desenrolar. André, futebol é um jogo coletivo, não podemos individualizar, mas este individualizar que eu vou fazer agora tem características diferentes. E corrige-me se eu estiver enganado. Tens um homem aqui chamado Xavi, que tem 38 anos. Se me recordo, ele era sénior do Brito e tu eras um miúdo do Júnior. E tu agora és treinador dele. Certo. Conta-nos lá essa história, deve ser engraçada, não? Sim, é giro. Aliás, a primeira pessoa com quem eu falo depois de chegar cá do balneário é com o Xavi. Obviamente, também era o único que eu conhecia pessoalmente, era o único que eu tinha partilhado algo no passado. E foi giro porque é giro para mim e também se calhar ainda é mais giro para ele, porque ele como é mais velho do que eu naquela altura, ele olhava para ti como o Júnior. Sim, e agora olha para ti como o Mister. E eu faço o primeiro ano de sénior com ele já com 23 ou 24 anos, no entanto, ele já vem com algum estatuto, ele chega a Brito com algum estatuto, pela sua qualidade e pelo passado que tinha. Ou seja, já com alguma maturidade, ou seja, eu já o respeitava por aquilo que ele era como jogador, e agora, obviamente, que temos esse inverter de papéis, em que eu continuo a respeitá-lo, mas ele, por inerência, tem que me respeitar a mim, porque acabo por ser eu o líder agora, e ele ter que me seguir. No entanto, ele não deixa de ser líder também, porque ele é um dos nossos capitães, e ele não deixa de ser super importante, e obviamente que essas histórias foi único aqui, porque eu não tinha tido contacto com mais ninguém, mas é giro. Só o caso do presidente também, ou seja, nunca joguei com o presidente, mas joguei contra o presidente durante muitos anos, e depois é giro a gente cruzar-se, ou seja, ele é presidente, eu sou treinador, o Xavi neste caso é jogador, 3 gerações próximas, mas que agora com papéis diferentes. E a taça da sua Futebol Braga? Objetivos? Falta pouco para chegar a uma final que aqui bem perto?
Ainda falta muito. Ainda falta muito. Era giro. Acho que um clube em que já demonstra estas condições, um clube que já conseguiu chegar à Pro Nacional e tem-se vindo a destacar na divisão de honra já há alguns anos e com tão poucos anos de história, era giro eles conseguirem, e eles, clube, nós, grupo, conseguirmos ajudar o clube nesse sentido a ter esse marco na sua história. Mas ainda falta muito. Estamos nos oitavos de final, temos um jogo exigente, mais uma vez fora, com uma equipa também da Pro Nacional, que tem muito mais história que o Santiago e então na Taça Associação Futebol Braga tem muita história também já com algumas finais, por isso vamos passo a passo. Nós sabemos que... Desculpa te interromper, mas Força. A história faz parte dos museus. Claro, certo. A vontade de lá chegar. Certo. É Mas e é isso que nos vai guiar, e era isso que eu ia dizer, que é a nossa determinação, a nossa vontade de ganhar vai ser a mesma, como se fosse com outro adversário qualquer e como foi com estes adversários que nós conseguimos superar. Agora, vamos chegar a esse jogo a seu tempo, até lá temos que fechar o nosso campeonato, pelo menos a nossa primeira fase, por isso estamos muito focados nisso. A taça há de chegar e neste momento não é não está no nosso pensamento e os jogadores também eu sinto que eles ainda não pensam nisso. Ainda não está perto da meta, por isso não passou muito bem. Sim. André, preparaste-te muito bem para ser treinador e por isso, para atingir os objetivos superiores, tens de ser competente aqui. Certo. E só sendo aqui é que vais ser visto em objetivos superiores. Certo. Quais são as suas ambições? As ambições são sempre um bocadinho desmedidas, no sentido de que nós dizemos que queremos sempre atingir o patamar máximo, mas nós nunca sabemos qual é esse máximo, porque eu, se conseguir chegar à primeira divisão ou à primeira liga, já considero que é um patamar máximo e isso seria fantástico e tenho essa ambição. Mas também, se conseguisse chegar à Liga dos Campeões ou um campeonato da Europa com uma seleção, ou o que seja, isso também seria máximo. Ou seja, eu acho que passo a passo, eu acho que num futuro, se eu me conseguir consolidar nesta divisão e depois num futuro mais alongado, num Campeonato de Portugal ou na Liga 3, isso seria o mais lógico, ir consolidando e chegando lá. Passos seguros. Passos seguros, e não quer dizer que tenha que ser ano a ano e subindo, pode ser um ano estabilizando e 2 anos e no outro ano subir 2 patamares, ou até descer um e subir outro. Isso não tem que ter uma lógica. O importante é eu ter esses passos seguros, é eu ter a noção que as coisas estão a ser feitas com boas bases e que estão a ser bem feitas para eu conseguir chegar a esse máximo, ou pelo menos a essa ambição de chegar a um patamar profissional e ter boas bases e ter boas condições para lá ficar depois. O tempo passa a correr, certo. Tínhamos muito mais para falar, e se ficar para uma oportunidade, fica desde já o convite, agradeço-te a disponibilidade que tiveste para a Rádio Inquieta para falarmos do André, do Mascotelos e de futebol no geral, e do Xabi, quando era jogador. Certo, também é importante. Obrigado, André. Obrigado.